Fala, meu povo, tudo bem? Eduardo aqui falando com vocês. Gente, no desafio de tirar aquela peça do armário e transformar, hoje eu vou trazer para vocês a Giovana. E o desafio que eu dei para ela foi pegar um patrimônio cultural de Nova Iguaçu e colocar isso em roupa. Será que ela vai conseguir, gente? Vamos ver esse resultado. Olá a todos, eu sou Giovana de Souza, sou aluna do professor Eduardo e ele me passou esse desafio de fazer algo relacionado ao patrimônio cultural de Nova Iguaçu em uma camisa. E eu não sou muito boa em falar em câmera, então eu vou conversando com vocês durante o processo, explicando o significado de tudo e como é o passo a passo, tá bom? Eu escolhi 3 patrimônios de Nova Iguaçu, sendo eles o mais conhecido a Serra do Vulcão, que nós também chamamos de Vulcão de Nova Iguaçu e que tem 59 milhões de anos. Em segundo, a Igreja de Santo Antônio de Jacutinga, que é a 4ª igreja que serve como sede da antiga matriz de Santo Antônio e que foi construída em 1862. E por último, eu peguei as ruínas da fazenda de São Bernardino, que é um patrimônio histórico e cultural, já que ela passa por um momento da nossa história. E o interessante dessa fazenda, ela contava com senzalas, garagens para carruagem, era onde ficavam os escravos. Então ela conta uma história de Nova Iguaçu. A Serra do Vulcão é um patrimônio ambiental, já que ela foi formada sem intrusão do homem, e a igreja também é um patrimônio cultural, histórico. E depois de ter feito esse desenho no computador, vamos começar a fazer. Eu imprimi ela em folha 3, e essa camisa é da minha mãe, porque eu não tinha camisa branca, e no final ela vai usar pra mim. De material temos essa camisa, o desenho, papel carbono, fita crepe para segurar essa folha, caneta de tecido preta e tinta de tecido só para dar uma corzinha, uma vida nesse desenho. Agora que eu botei a folha aqui, eu botei o papel carbono por baixo dela. A princípio eu não vou cobrir o Nova Iguaçu, o patrimônio de Nova Iguaçu, vou cobrir só o desenho e deixar o texto por último. O que eu vou fazer agora? Cobrir ele com uma caneta qualquer, para poder transferir o desenho para debaixo. Depois eu vou colorir ela e por último passar a caneta preta para definir as linhas novamente. É incrível quando você vê que a sua cidade muitas das vezes tem lugares incríveis, com uma história, com uma cultura por trás, e muitas das vezes a gente não procura saber disso. E eu acho muito importante trabalhos como esse, de você pesquisar os patrimônios do local onde você vive, porque você acaba conhecendo mais da sua região, você conhece mais da história que está ao seu redor. E muitas das vezes você não procura saber sobre isso. Eu cobri a parte do desenho. Não precisa se preocupar se a linha está muito certinha, porque no final a gente ainda vai ter que cobrir mais uma vez com caneta preta. E na preta a gente capricha melhor o traço. Aqui é só pra gente ter uma orientação, pra gente, quando for dar uma cor nela, a gente poder saber as limitações de cada parte. Então vamos ver, tirar esse papel e ver como ficou a transferência. E tirando. Mas pra cobrir tá bom. Agora vem a parte favorita, que é a pintura. E para não transferir o desenho, a tinta do desenho pro lado das costas da camisa, eu tô usando um pedaço de MDF redondo que eu tinha aqui em casa para não transferir o desenho. E eu vou dissolver um pouco a tinta para ela ficar uma pintura bem clarinha, tipo aquarelada mesmo, porque é como eu imaginei o desenho. E por hora ele tá assim. Ele parece meio estranho, mas é porque ainda vou cobrir as linhas de preto. Eu vou esperar um pouquinho ele secar, porque eu misturei água na base da tinta, então quando secar, para eu poder cobrir, para a tinta não dissolver também na água. E o próximo passo é cobrir, como eu falei, e colocar o patrimônio de Nova Iguaçu e finalizar a nossa camisa. Quase pronto, agora falta o patrimônio de Nova Iguaçu. Vou passar com papel carbono, cobrir com a caneta, finalizar com a caneta de tecido. E bom, ficou assim. Eu dei uma reguinha ali na letra, mas eu consertei com a tinta branca, mas não ficou nada evidente assim, então acho que ficou bonito. E bom, a blusa ficou assim. Minha mãe tá vestindo pra mim. O que você achou da blusa? Diga o que você achou.
Ficou o máximo. Adorei. Ó, toda minha Nova Iguaçu. Arrasou. Então foi isso o meu trabalho de arte.